Olá malta e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Este é o segundo episódio desta série de tendências aqui no canal e hoje vamos falar sobre partes de baixo. Se tu ainda não me conheces, o meu nome é Milene Batista e se ainda não subscreveste aqui ao canal, toca a fazê-lo. Segue-me também pelo Instagram para ficares a saber em primeira mão quando é que sai vídeo novo aqui no canal. E nesta série nós temos aqui uma regra, se é assim que se pode dizer, de ao longo do vídeo irem comentando aqui em baixo se usariam ou não usariam estas tendências que eu vos estou a falar aqui. E sem mais demoras vamos então passar ao vídeo. A primeira tendência é então wide leg jeans. Estas calças eu devo-vos confessar que são assim umas calças que eu adoro. Já vi em vários looks, no Instagram vê-se muito estas calças e elas voltaram porque este tipo de calça era muito utilizado ali nos anos 2000 e é um tipo de calça assim, como vocês podem perceber, mais alongada, assim bem compridonas, normalmente são de ganga e por isso é que chamam wide leg jeans, não é verdade? E este tipo de calça neste momento está a ser assim muito usado com saltos, com ténis, com sandálias, com assim todo o tipo de calçado e com várias partes de cima. É uma calça muito versátil. Também acho que é por ser de ganga, isso também dá assim logo uma versatilidade e fica bem com imensas coisas, imensos tecidos também. E portanto estas calças vieram assim para bombar e eu devo-vos dizer que sempre tive umas no meu armário, mas só descobri este ano. Pois é, eu tinha e tenho umas calças que são supostamente mom jeans e quando eu as desdobrei, porque elas tinham assim uma dobra na bainha da calça, percebi que elas realmente são assim bem compridonas e eu uso-as como se fossem wide leg jeans e portanto estou muito contente de conseguir ter nas mesmas calças, assim dois tipos de calças por assim dizer. E por isso também é uma dica que eu deixo aqui para vocês, tentem procurar umas calças que deem para dobrar e que deem para usar de várias formas, mesmo que sejam wide leg jeans, que fiquem bem também assim desta forma, porque assim têm um 2 em 1. Já sabem também que eu vou deixando aqui ao longo do vídeo na tela imagens para vocês se inspirarem, dei-vos também no vídeo anterior a dica de depois do vídeo ou ao longo do vídeo irem apontando as tendências que eu estou a falar, irem ao Pinterest, realmente estudarem esta questão e perceberem se é uma das coisas que vocês vão utilizar ou não, fazerem assim algumas pastas com estas tendências ou com aquelas que vocês mais gostam para terem sempre inspirações de looks para o vosso dia-a-dia. E como eu já revelei aqui quando falei destas wide leg jeans, vamos passar então à segunda tendência de partes de baixo, que é mom jeans. As mom jeans já não são novidade para ninguém, não é verdade? Elas têm vindo aqui a acompanhar as tendências há algum tempo e eu devo confessar que neste momento gosto muito mais deste tipo de calça, que não marca tanta perna. E a verdade é que as skinny jeans ficaram assim bem mais de lado desta vez, mas obviamente, e como eu já vos disse, este tipo de vídeos é para vos dar a conhecer as tendências, não para impor aqui uma regra. E realmente, se tu gostas de usar skinny jeans, e se é uma coisa que tu achas que te favorece, sentes-te bem nesse tipo de calças, continua a usar, não tens que utilizar este tipo de coisas que eu estou aqui a falar só porque é tendência e claro tens que usar aquilo que tu mais gostas. Mas falando então das mom jeans, são aquelas calças então assim mais largas, não são tão justas à perna. Eu diria que são um intermediário entre os wide leg jeans e as skinny jeans, tanto em o facto de serem mais largas, não é? Porque não são tão justas como a skinny. E o comprimento também não é assim tão longo como as wide legs, estão a perceber? Então realmente eu acho que estas calças são assim um intermediário destas duas e que é um must have no nosso armário porque podemos fazer looks então assim mais despojados, mais tranquilos, sem ser com as skinny ou com as wide leg. Eu tenho gostado muito de ver este tipo de calça com partes de cima mais justas ao corpo, acho que fica muito fixe, por exemplo assim com um crop top e depois com um cardiganzinho curto por cima ou com um blazer assim também mais crop, com ténis, com sandálias, com chinelos assim mais marcantes, gosto muito de ver também e realmente eu acho que vocês devem ter este tipo de calça no armário porque dá para formar muitos looks com elas.
Passando agora à terceira tendência, e eu estou a falar de calça e calção clochard. Eu decidi juntar aqui estas duas tendências, visto que são assim a mesma coisa praticamente, só que é calça e calção. E este tipo de tendência eu devo confessar que também gosto, mas que não tenho. Devo confessar que realmente as calças clochard não são muito a minha onda, mas gosto bastante dos tipos de calções. É aquele calção e aquela calça assim mais franzidinha, que depois dá para normalmente tem sempre um cintinho. E gosto muito de ver em calção. Em calça não gosto tanto, mas também é um tipo de calça que dá com muitas coisas. Também é feito em muitos tecidos, portanto vão ver uma versatilidade neste tipo de calças e de calções. Há em jeans e também há em tecidos assim mais de, por exemplo, alfaiataria, mais sarja, mais aquele tecido mais nobre, por assim dizer. E portanto dá para nós montarmos looks clássicos com um tipo de calça desse tecido e dá para montarmos looks mais casuais ou mais de dia a dia, por assim dizer, com as de ganga realmente. Normalmente este tipo de calções é feito também ou em sarja ou em linho, por exemplo, e eu gosto muito. E portanto ficam aqui com algumas imagens. Eu gosto bastante de ver também este tipo de calça mais com sandália do que propriamente com ténis, mas há quem use com ténis ou com... Gosto também de ver, por exemplo, com mulos, acho que fica também muito bem. Os calções gosto de ver assim, normalmente com todos os tipos de calçados, também fica muito top. E pronto, pode ser que eu ainda pague a minha língua e que ainda uso umas calças deste género. No entanto, agora não estou bem a ver isto a acontecer, mas nunca se sabe. E entrando agora na onda dos calções, não é verdade? Vamos falar então de um tipo de calções que veio com tudo, mas que eu devo confessar que eu não consigo gostar deste tipo de calções. Eu estou a falar-vos de bermudas. Pois é, as bermudas vieram aqui invadir toda a questão da tendência. Já é algo que tem vindo, eu acho que a manifestar-se um bocadinho desde o outono e inverno, e agora realmente é uma coisa que está a ficar cada vez mais evidente. Eu pessoalmente não usaria esta tendência, mas é porque sinto que não me favorece e não me sinto confortável com este tipo de calção. Mas este tipo de calção, atenção, adapta-se a muitos tipos de corpos, muita gente utiliza e é um calção super versátil. Acho que consigo achar piada àqueles que são de ganga, mas assim, acho que é uma coisa que eu não iria utilizar assim todos os dias e portanto é algo que eu não realmente não tenciono investir, porque se não for para usar assim várias vezes, não faz sentido para mim ter uma peça desse género no meu armário, percebem? E portanto estas bermudas são assim aquele tipo de calção mais longo na zona da coxa e que normalmente são mais largos, nem sempre são justos, mas também podem ser justos. E normalmente é então em ganga ou também em sarja, por exemplo, ou em linho, também acho que já vi. E portanto também há aqui uma variedade do material em que é feito e por isso pode ser então uma tendência assim versátil. No entanto, eu acho que este tipo de calção é um tipo muito específico e acho que as pessoas que o utilizam também são assim pessoas mais específicas, percebem? Não é assim uma tendência que seja toda a gente a utilizar. No entanto, já se começa a ver mais e regra geral gosto bastante de ver este tipo de bermudas com sapatos mais altos, acho que dá um ar muito elegante, ou com rasteiros. Agora, por exemplo, com ténis não acho tanta piada, mas lá está, isto vai ter a ver também um bocadinho com o gosto de cada pessoa e com o estilo de cada pessoa. Mas realmente acho que é um tipo de calção que no meu caso não favorece, porque me corta, entre aspas, um bocadinho a perna, e acho que este tipo de calção tem esta tendência a cortar um bocadinho a nossa altura. Mas lá está, depois vai depender muito então também de corpo para corpo, ok? E porque eu tinha que juntar estes dois tipos de calções, vamos falar agora de biker shorts. Basicamente os biker shorts são praticamente iguais às bermudas, só que feitos em tecidos mais maleáveis, não é? Mais, por exemplo, licras, algodõezinhos, e são exatamente a mesma coisa, só que
mais justos então ao corpo. Isto também se deve um bocadinho à questão do material em que é feito e portanto vem então desta questão da praticidade, não é? Da casualidade, por exemplo, dos looks. Como vocês já devem estar a calcular, esta também não é uma tendência que eu fosse utilizar, porque acho que não me favorece mais uma vez. No entanto, vejo imensos looks que adoro com este tipo de calções. Ainda estou a degustar aqui um bocado esta questão do biker shorts, mas não vou descartar já, obviamente, mas ainda está aqui a ser mastigado, por assim dizer. Ao contrário das bermudas, este tipo de calção eu gosto bastante de ver com ténis, mas também gosto de ver aquele misto que muitas das pessoas agora fazem, que é misturar esta questão da praticidade e do casual na parte de baixo e depois na parte de cima apostar numa coisa assim mais elegante. Portanto, por exemplo, misturar biker shorts com blazers fica muito top, acho que dá um ar assim muito estiloso, ou com uma camisa, por exemplo, mas sempre então brincando com esta questão de estar mais prática, mas continuar com aquela elegância e com aquela questão assim vá mais feminina. Não se esqueçam de me dizer aqui em baixo se vocês usariam ou não usariam estas tendências. Já sabem que nós estamos a escrever, por exemplo, tendência 1, usaria, tendência número 2, não usaria, tendência número 3, Milena, é um bocadinho arriscado para mim, mas acho que vou experimentar. Não se esqueçam de irem deixando então aqui em baixo nos comentários. Portanto, acho que não há assim muito mais a dizer sobre esta tendência, mas realmente estes dois tipos de calções que eu falei agora são muito comuns, pronto, nesta altura, e acho que também é bom nós vermos assim coisas diferentes e começarmos a habituar os nossos olhos a coisas diferentes. Voltando às nossas calcinhas, não é verdade? Vamos agora falar sobre outra tendência que é nada mais nada menos do que pantalonas. As pantalonas já não são assim grande novidade, acho que toda a gente já teve umas pantalonas ou já viu umas pantalonas. Normalmente este tipo de calça é feito com tecidos assim mais de alfaiataria, mais sarja, e o corte destas calças também é assim um pouco mais de alfaiataria. No entanto, neste momento acho que se está a apostar um bocadinho em materiais também mais casuais, assim mais não tão rígidos, por assim dizer, e que já se vê muito este tipo de calça em looks mais casuais e mais, por exemplo, com ténis ou com umas sapatilhas, e acho que isso dá um ar muito cool ao look e muito estiloso. E portanto eu consigo perceber que este tipo de calça está a tornar-se muito versátil, porque dá para fazermos looks muito elegantes com este tipo de calça, porque é uma calça que alonga muito a silhueta. E também está a dar agora para fazer assim looks mais descontraídos e mais, por exemplo, para ir para a faculdade, para ir para a escola, assim como dá também, por exemplo, para ir trabalhar num look assim bem formal. Eu pessoalmente gosto muito de ver este tipo de calções em ocasiões, por exemplo, como um sunset, uma ida à praia, e assim vocês também conseguem perceber a versatilidade que tem este tipo de calças. E porque eu não me posso esquecer deste tipo de calções, vamos passar então à próxima tendência, que são então os calções godê. Este tipo de calções é talvez das tendências que eu mais tenha gostado, e é também um tipo de parte de baixo que já se vem a arrastar desde o outono e inverno. A verdade é que estes calções eu sinto que são assim muito elegantes e que dão um ar muito elegante, pelo menos eu gosto bastante de ver, porque eles são uns calções que abrem, não é verdade, ali na zona da anca, e portanto eu gosto bastante de ver. No outono e inverno este tipo de calções foi feito em polipele, em napa, em ganga também, mas agora na primavera-verão estes calções estão a voltar em tecidos assim mais de primavera-verão, mais levezinhos. Acho que é um tipo de calção que fica bem tanto com ténis como com sapatos mais altos. Gosto muito de ver com aquelas sandálias assim mais quadradas na parte da frente, acho que fica muito giro. Gosto também de ver com moldes, acho que fica assim muito bom. E como este tipo de calções também é feito em ganga, dá assim para montar muitos looks, assim por exemplo como as mom jeans que eu falei há pouco. Acho que é um tipo de calção que nós também devemos ter no nosso armário, tipo must have, porque não são tão justos
e também não são assim super largos, e acho que são a uma altura de perna, pelo menos no meu caso, boa e que favorece bastante. Acho que também dá para montar looks mais elegantes, lá está, e looks mais casuais, de dia a dia. Por isso também fiquem aqui com estas imagens e tirem algumas ideias. Entrando agora na última categoria, por assim dizer, vamos passar à próxima tendência, que são então saias midi. As saias midi também não são assim grande novidade, não é verdade? Já temos visto muitas vezes este tipo de tendência ao longo dos anos. Este ano realmente elas são uma tendência e eu acho que são assim mais tendência aquelas saias midi, por exemplo de cetim, que são assim mais ajustadas à forma do corpo, ou por exemplo, não precisam de serem cetim, mas realmente serem assim mais ajustadas a cada tipo de corpo. No entanto, eu acho que as saias, por exemplo, peliçadas também ficam sempre bem, é assim um tipo de saia mais clássico, por assim dizer, ou assim mais normal de se ver, e por isso estas saias podem não ser assim uma grande novidade, mas todos os anos voltam assim com uma repaginada, por assim dizer, e nós conseguimos adaptar então à atualidade. Tenho visto este tipo de saia por exemplo, com bate boot, e eu acho que fica assim muito bem com este tipo de botas. Acho que dá um ar assim muito estiloso. E as saias florais, as saias midi florais também estão assim muito em altas, e é um tipo de saia que normalmente fica bem em todas as alturas de corpo, e eu acho que também é de certa forma um must-have, porque termos uma saia assim mais larga ou assim uma saia mais comprida e depois uma mais curta para conseguirmos montar vários looks. Passando então à última tendência deste vídeo, eu não podia deixar de falar de saias colegiais. E as saias colegiais vieram com tudo, não é verdade? Este tipo de saia pode ser chamada de saia colegial ou então associada, por exemplo, às tenistas e ao desporto, porque este tipo de saia é muito utilizado ou é muito parecido então a esse tipo de saias que essas desportistas utilizam. Eu sinceramente ainda estou também a degustar assim um bocadinho esta tendência, no entanto quero experimentá-la porque acho que pode-me favorecer e também dá assim um ar bastante estiloso aos looks. Mas também acho que é um tipo de saia que eu vá utilizar, mas que não vá utilizar assim com uma frequência muito grande. Se calhar mais do que as bermudas, como eu disse há pouco, mas também não é assim uma coisa que eu fosse utilizar assim todos os dias ou tipo todas as semanas. Este tipo de saia vem com cores lisas, mas também com padrões assim mais enxadrezados, e acho que também no outono e inverno já tivemos aqui um pequeno amiré deste tipo de saias. E estas saias colegiais são assim mais curtas, mas acho que fazem looks muito bonitos se calhar para uma ocasião em que nós nos sintamos assim mais elegantes, mais sensuais. Acho que é um tipo de saia que fica muito bem, mas também há aquele contrabalanço com a questão da praticidade e da casualidade, de montar assim looks mais casuais, mais desportivos, com ténis, com as meias a aparecer. Acho que fica muito bem, com sweatshirts também se viu muito e também se continua a ver muito, com os coletes polo. Acho que este tipo de saia é assim bastante versátil e por isso é que eu também a quero experimentar. E o vídeo de hoje acabou, não é verdade? Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer estas tendências de partes de baixo. Já sabem que eu não falo aqui de tudo, mas que tento fazer aqui um apanhado das tendências que são assim mais a bombar. Não se esqueçam de ir então comentando aqui em baixo se utilizariam ou não utilizariam alguma destas tendências. Sigam-me pelo Instagram, o meu nome do utilizador é Milen_P Batista. Da minha parte hoje é tudo, malta. Um beijinho.